Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Especial. Hoje, quarta-feira, nós vamos iniciar mais um estudo que é no livro de Zacarias, conforme nós já estamos vindo estudando, né? Desde o início dessa série de lições, estudamos o profeta Ageu e agora iniciamos na semana passada o profeta Zacarias. Hoje, o título da nossa lição será O Deus que Encoraja. E esse estudo de hoje está baseado na segunda parte, né, do primeiro capítulo do livro de Zacarias. A partir da segunda parte, né, do primeiro capítulo do livro de Zacarias, e nós vamos estudar sobre as 8 visões que são apresentadas ali, que o profeta tem as 8 visões, e nós vamos tentar descobrir de que forma que o significado dessas visões nos encoraja, né, para que nós possamos permanecer motivados e fiéis no exercício da nossa missão com Deus aqui. Para acompanhar esse estudo aqui com a gente, né, nos ensinar sobre esse assunto, comentar os pontos que serão apresentados nessa lição, nós temos aqui hoje, mais uma vez conosco, o pastor Edílio, e eu já deixo aqui com ele a palavra para que ele possa cumprimentar os irmãos, deixar suas primeiras palavras aqui sobre essa nova lição. A palavra é sua, pastor Edílio. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, mais uma vez é prazer imenso estar aqui com os irmãos, espero contribuir que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine nesse momento, né, para que a gente seja bênção na vida da igreja. E Deus, Ele é um Deus bondoso, Ele não deixa o seu povo sozinho, Ele não deixa o seu povo caminhar sozinho, Ele é um Deus que conhece as nossas fraquezas e limitações e Ele é um Deus que nos encoraja. Amém? E nós vamos estudar sobre esse tópico aqui hoje, com a graça de Deus. E eu passo agora a palavra para o pastor Marcelo, que também está estreando aqui hoje com a gente, é a primeira vez que ele está participando. Deixo a palavra com ele para que ele possa fazer suas primeiras considerações e deixar já uma palavra inicial com as pessoas que estão nos acompanhando aqui nessa live. Olá, queridos, paz seja com todos, espero que todos vocês estejam bem, prazer estar aqui, Dudu, pastor Edílio, Deus fale o nosso coração, e nosso intuito aqui é, de fato, contribuir com a Igreja do Senhor, para que a gente tenha uma escola bíblica cada vez mais saudável, com aprendizados que, de fato, façam a diferença na nossa vida, no dia a dia, da nossa igreja, e assim juntos a gente possa aprender e falar e viver a respeito do Evangelho. Muito bem. Na última lição, nós estudamos a primeira parte desse primeiro capítulo do livro de Zacarias, né? Quando ele traz ali, quando ele chama o povo ao arrependimento, né? Traz a lembrança deles ali, o passado, tudo que eles viveram desde antes, tudo que os seus pais viveram, né? Desde antes do cativeiro. E agora ele traz o povo a lembrança daquele tempo e chama eles a terem uma transformação de vida, um arrependimento não só de palavra, né? Mas um arrependimento de fato, de uma mudança de comportamento, né? Uma metanoia, uma mudança de mentalidade. E hoje nós vamos estudar, na sequência do primeiro capítulo ainda, as 8 visões que são apresentadas ali, que o profeta recebe da parte de Deus, né? Que a gente percebe que ela traz encorajamento, né, para as pessoas. E aí eu já vou deixar aqui a palavra com o pastor Edílio, para ele poder já iniciar a exposição desse conteúdo para a gente. Se você me permite, Dudu, antes de a gente entrar especificamente no zelo de Deus, né, a gente vê aqui um profeta que estava com a sua função, né, que hoje também é a função do pastor, que é de motivar o povo a continuar na caminhada. Deus, ele nos conhece de uma forma tão perfeita que nos constrange, né? O tanto que Deus nos conhece, ele chega que nos constrange. Deus sabe das nossas fraquezas e fragilidades. Então a gente pega ali o profeta Zacarias, a gente tem Ageu, né, convocando ali Zorobabel e Josué para restaurar, reerguer o templo físico. Na sequência, Zacarias chama o povo também para reerguer o templo espiritual que estava da mesma forma do templo físico, destruído.
em ruínas, muita coisa precisava ser revista, né? Deus leva o povo ao passado para ver os erros dos seus antepassados, para ver onde eles erraram, mostrando eles, né, os caminhos que levam àquele tipo de atitude. E então o povo ele se arrepende. 3 meses depois, Deus promete: se vocês se arrependerem e voltarem-se para mim, eu me voltarei para vocês. Então Deus promete para o povo que se eles se arrependerem, se converterem, né, abandonarem seus maus caminhos, Deus vai caminhar com eles. E aqui a gente vê Deus já iniciando esse processo de caminhada com o povo, né? O autor da lição coloca aqui para a gente que 3 meses ali, aproximadamente após o primeiro pronunciamento de Zacarias, o Senhor traz a Zacarias essa mensagem demonstrando o seu zelo, né? Deus, ele é um pai amoroso, um pai zeloso, um pai protetor, um pai que cuida dos seus. Então, talvez antes de a gente entrar aqui, né, talvez muitas pessoas, a gente sabe que a vida, em dados momentos, ela não é fácil. A gente passa por certas circunstâncias que, infelizmente, traz desânimo para o nosso coração e, às vezes, a gente chega, vamos dizer que, de uma certa forma, dá uma esfriada na fé. E aí tem uma coisa que, às vezes, nós temos que reconhecer que, às vezes, essa aparente demora diante da visão humana do cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas nos traz um certo: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não me ama mais? Quem nunca fez esses questionamentos? Às vezes não fez em público, mas seu intelecto, em um dado momento da vida, em um dado momento de crise existencial, né? Quem nunca teve as suas crises existenciais, né, pastor Marcelo? A gente fica assim meio cabisbaixo. E Deus, ele sabe disso. E ele não nos condena por isso. Ele nos cuida, ele nos abraça. E Deus traz essas visões. E aqui a gente tem uma primeira visão demonstrando, né, que relata esse cuidado de Deus, que é uma visão, essa primeira visão relatada aqui no livro do profeta Zacarias, capítulo 1, do 8 ao 17, onde a gente vai ter todas as visões, né? O profeta viu um cavaleiro e um cavalo sendo enviado por Deus para percorrer a terra. E aí a gente vai ver Deus, né, mostrando para o povo que ele estava guardando o povo, que ele iria cuidar do povo. Porque a gente tem que lembrar de qual era o contexto de Israel. O povo de Israel, vamos dizer assim, que eles estavam meio que traumatizados com tudo que eles viveram, né, para ir para o cativeiro babilônico. Então, 70 anos que eles retornaram ali, ficaram 70 anos exilados, como que foi a ida do povo para a Babilônia. Só que quando eles voltam, não está tudo assim tranquilo, as mil maravilhas, não. Tem vários povos ali em torno da nação de Judá que meio que está sendo uma pedra no sapato para a reconstrução da cidade. De pessoas que estão criticando e, de uma certa forma, colocando ali como que eu vou dizer aqui a palavra? Colocando uma certa insegurança para que eles pudessem, né, reerguer tanto a cidade, o muro, o templo e a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus. Aquele ambiente, ele era hostil, inseguro, assim, por assim dizer. E Deus, ele vem mostrando para o povo que ele estava cuidando do povo. Ele traz uma visão espiritual, né? E aqui nessas 8 visões, a gente vai ver visões messiânicas, né, das promessas do reino messiânico. Então, tem coisas que se cumpriram e a gente vai ver que tem coisas que ainda irão se cumprir diante dessa palavra do profeta Zacarias. E aí o autor da lição, ele traz para a gente aqui. Ao retornarem, relataram que ele estava repousado e tranquilo. Deus transmitiu palavras boas e consoladoras. Com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. E proclamou misericórdia e prosperidade sobre Jerusalém. Então a gente vê Deus demonstrando esse zelo, né? Ele garantia que o templo seria edificado na cidade. E ele assegura o juízo contra essas nações que, de uma certa forma, está impedindo. Deus fala assim, ficai depois tranquilo, que eu estou cuidando de vocês, que todas essas pessoas que
estão tentando atrapalhar a sua vida, eu estou vendo tudo. E na hora certa, no momento certo, eu vou exercer juízo. Simplesmente confia, né? Permita-se ser cuidado por Deus. E aí talvez muitas pessoas hoje, Dudu, e a gente já contextualizando hoje, muitas pessoas não se permitem viver sobre os cuidados de Deus. Né? Fica assim, o ambiente, o problema, a gente nunca pode esquecer disso, os nossos problemas não são maiores do que o nosso Deus. E o nosso Pai, ele cuida dos seus. A gente vai ver esse Deus zeloso, se a gente olhar esse Deus que cuida dos seus, se a gente ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, a gente vai ver Deus agindo dessa forma, ele cuidando dos seus, daqueles que os buscam, daqueles que se voltam para Deus. Como fala o apóstolo Paulo em Romanos, né? Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Às vezes também o que nos falta para a gente enxergar esse zelo e esse cuidado de Deus é entender o propósito de algumas coisas que acontecem na nossa vida. A gente fica focado tanto no problema que a gente não consegue enxergar Deus agindo no problema. E aí a mesma coisa que está acontecendo com o povo de Israel, né? E quando a gente não consegue enxergar Deus agindo no problema, de fato, a gente fica totalmente desanimado, cabisbaixo. Mas Deus, ele vem e nos chama assim, ó, eu sei que vocês estão passando por dificuldade, mas eu estou com vocês. Não desistam. Né? E aí a gente vai lá na leitura daqueles 3 jovens que a gente mencionou na lição passada, Sadraque, Mesaque e Abednego, usando os nomes ali já babilônicos dele, da terra da Babilônia, que foi dado para eles. Aqueles jovens, eles não deixaram que o problema deles impedissem deles viver o extraordinário na presença de Deus. E às vezes a gente está deixando os nossos problemas e as nossas dificuldades, de uma certa forma, dentro da nossa mente, ser maior que Deus. E Deus aqui, ele traz essa segurança para o povo, ele mostra para o povo que ele estava cuidando deles, que ele estava enxergando tudo, que ele estava vendo tudo que estava acontecendo e que ele estava cuidando do povo. Que nada daquelas nações que faziam aquelas perversões, aquelas coisas terríveis ali, aqueles excessos, né, de perseguição, que nada disso ia ficar impune. No momento e na hora certa, Deus agiria. Talvez hoje também muitas pessoas estão assim indignadas com tanta coisa que está acontecendo, né, de ruim nesse mundo nosso. Noticiário é uma coisa que nos últimos tempos eu parei até de assistir, porque não tem notícia boa, só atrocidades, só governantes doidos, uns povos maquiavélicos aí, que Jesus Cristo. E aí, o que Deus fala pra gente eu estou vendo tudo. E tudo está no meu controle, eu estou cuidando dos meus, e essas pessoas que fazem essas coisas terríveis que estão distantes dos meus caminhos, no momento certo, virá juiz. E o juiz para eles também pode ser o mesmo que teve para nós, salvação. Que a vontade de Deus é de que todos sejam salvos. Isso aí também nos leva, às vezes, né? A gente tem um espírito de justiça, né? De que a coisa errada tem que ser paga com algo doloroso. E o profeta Jonas, ele, né, no livro de Jonas, ele dá uma lição muito grande, porque Jonas queria que descesse fogo do céu sobre a cidade de Nínive, porque aquele povo era perverso. Era uma nação que era rival, inimiga da nação de Israel, que perseguia o povo, que matou muitos do povo de Deus. E Jonas queria que Deus descesse fogo do céu sobre aquela cidade. E aí Deus vai lá e salva aquela cidade. Para a gente perceber também que o senso de justiça de Deus não é o mesmo que a justiça de Deus estava onde? Lá no madeiro. Lá no madeiro. A justiça de Deus estava lá no madeiro, sobre o seu filho amado, onde ele entregou, né, demonstrando, acho que o seu zelo maior por todos nós, o seu cuidado maior. E eu vou deixar com o pastor Marcelo para me ajudar aí nesse primeiro ponto aí, se ele quiser complementar algo aí sobre essa primeira visão. Então, é interessante a gente, pastor, falando sobre essa questão, de como que Deus trata a gente, né?
Não que Deus tenha o costume de nos bajular, não é isso, mas Deus tem uma forma correta, né, de nos tratar, e chegam uns momentos na nossa vida que a gente fala: Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu essa palavra, e não é uma palavra de Deus passando a mão nos nossos ombros, mas é como se Deus estivesse empurrando, pegando a sua mão e empurrando as nossas costas e dizendo: vai. É como se Deus estivesse passando e a gente sentado à beira de uma calçada e Deus estendendo a mão para a gente, dizendo: vem. E essas palavras de Deus aqui, nessa visão, são palavras, obviamente, de encorajamento, né? Conforme diz a lição, Deus que encoraja. E aqui na primeira visão a gente tem o profeta tendo uma visão, conforme já foi citado aí, relatando os cavaleiros e um cavaleiro e cavalos sendo enviados por Deus para percorrerem a terra. Ao retornarem, relataram que ela estava repousada e tranquila. As nações estavam tranquilas, os opressores estavam tranquilos. O povo que estava sofrendo a hostilidade não estava tranquilo. E aqui eu tenho uma observação importante. Nós, às vezes, focamos naqueles que estão nos hostilizando. E essa não deve ser a nossa preocupação. Isso a gente deve deixar aos cuidados de Deus. Deus está vendo aqueles que estão nos hostilizando, aqueles que estão massacrando o seu povo. Talvez não seja o nosso caso aqui em Minas, no Brasil, no nosso país, porque a gente vive num país que tem os seus problemas, obviamente, mas a gente não sofre perseguição religiosa como outros países. A gente sabe aí que sofrem perseguições religiosas. Na semana passada nós falamos sobre a Eritreia, por exemplo. A Eritreia é um país que sofre perseguição religiosa brusca. A gente tem histórias lá absurdas. Mas a preocupação desse povo, no caso, assim como o povo aqui, não deve ser com aqueles que estão os hostilizando. Essa é uma questão que Deus vai resolver. Os opressores, eles terão que dar conta a Deus, prestar contas diante de Deus. Então, aquilo que a gente tem é Deus garantindo segurança para o seu povo, garantindo primeiramente aqui o zelo, né, o cuidado. Deus está dizendo assim: eu estou cuidando de vocês, eu estou trabalhando para que a edificação do templo seja concluída. Em outras palavras, Deus está, digamos assim, interessado que a sua presença de fato fosse algo que fizesse a diferença para aquele povo, porque o templo simboliza a presença de Deus. Então, o que Deus está querendo, no caso, não é que aquele povo olhe para quem está os hostilizando, para quem está tentando dizer assim: não vai dar certo, vocês não vão conseguir. Não é isso. Deus chama esse povo ao arrependimento para que este povo tenha, então, Deus como centro da sua vida. E se a gente for observar, é de fato isso que Deus quer fazer com a gente. A presença de Deus precisa ser aquilo que faz a diferença na nossa vida. Porque se a presença de Deus não for aquilo que faz, de fato, a diferença na nossa vida, a gente vai começar a olhar para os problemas, a gente vai começar a focar naquilo que é dor, naquilo que é tristeza, naquilo que é mágoa, naquilo que, de repente, alguém falou e nos machucou. Mas quando a gente foca na presença de Deus, assim como esse povo já deveria ter focado, né, lá atrás, já havia passado alguns anos, já havia retornado do cativeiro e o templo até então não estava reconstruído. Então, assim, o que a gente precisa de fato, assim como esse povo estava sendo chamado por Deus, ver que Deus está cuidando da gente, ainda que a gente não mereça, e Deus está nos chamando para si, para que a sua presença de fato seja o fator, digamos assim, principal na nossa vida, o centro da nossa vida,
Cristo Jesus, sua presença. E aí as demais coisas, se ele assim quiser, ele vai nos dar e por aí vai, né? Mas o povo de Israel sofreu muita opressão ainda naquele período ali construindo o templo, né? Muita oposição das nações vizinhas e também muita opressão das grandes potências naquele tempo, né? Então, conforme eu disse, a questão da hostilidade ou dos inimigos aí, das nações que estão sendo as nações opressoras, é uma questão que eu penso que nós devemos apenas orar para que Deus tenha misericórdia, né, daqueles que se levantam contra a igreja, daqueles que são hostis à obra do Senhor. Mas assim como a visão aqui, Deus está garantindo, prometendo que haverá juízo sobre os opressores. Eu tenho aqui, às vezes aqui no momento missionário, eu falo com os irmãos, a gente vai orar primeiro por aqueles que estão sendo perseguidos e também pelos perseguidores, porque para que eles se convertam, para que Deus tenha misericórdia da vida deles, porque se eles não se converterem, coitadinho deles, estão encrencados. O juízo de Deus virá sobre eles. Então, o que Deus está dizendo aqui, através dessa visão, da segunda visão, em que Zacarias vê 4 chifres que se dispersaram, que dispersaram o povo de Deus, sendo derrubados por 4 ferreiros. Deus está reafirmando seu cuidado com o seu povo, conforme diz a lição aqui, ao punir as nações. E Deus está dizendo que ele vai, de fato, trazer juízo. Essa é a ideia aqui. Então, em contrapartida, Deus está dizendo assim: com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Com grande empenho, eu estou cuidando de vocês, eu estou tendo zelo de vocês. Vocês podem olhar para as nações estão todas tranquilas, autoconfiantes, achando que nada vai acontecer com elas. Aí, do outro lado, tem um grupo de crentes, um grupo de pessoas que creem em Deus, que fala assim, mas poxa, Senhor, parece que nada está acontecendo. E Deus está dizendo assim, não se preocupe com eles. Em outras palavras, cuida da sua vida, cuida da minha presença, busca a minha presença aqui, a minha presença que é o principal, e aqueles que estão achando que tem segurança, na verdade, eles não estão seguros, porque segurança é só diante de Deus. E aí os Salmos vai falar sobre isso, né? Uns confiam em cabras, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. E por aí vai. Então, assim, a nossa segurança, ela está de fato em Deus, ela não está em outro lugar, ou no dinheiro que a gente tem. O dinheiro pode acabar da noite para o dia, de repente não está na saúde. A nossa segurança de fato está em Deus. Então, aqui nessa visão, a gente tem na segunda visão, no caso, nós temos Deus dizendo, completando a primeira, eu estou cuidando de vocês, mas haverá juízo para aqueles que estão oprimindo vocês. O cuidado aqui é como, digamos assim, meu filho, me dá isso aqui. Então, estou marcando você, vem cá, fica perto do papai aqui, e agora deixa comigo. Eu resolvo. Quem é que te bateu? Fala para mim. Mais ou menos isso, e Deus vai resolver com esse povo aí. Então, é essa a visão que Deus está dando aqui para Zacarias. Ele está dizendo exatamente isso, que ele vai trazer juízo sobre os opressores, e ele está cuidando, restaurando e aplicando justiça, no caso, sobre o seu povo, sobre aqueles que estão sendo maus com o seu povo. E aí, Dudu? A gente percebe já nessas duas primeiras visões, né? Deus mostrando, ó, aparentemente o negócio aí tá perigoso, mas pode confiar que papai aqui tá cuidando de vocês.
Eu vou proteger, eu vou dar condição, eu vou trazer tranquilidade, eu vou colocar as barreiras para que ninguém ataque vocês. Vocês podem ficar tranquilos, pode fazer o trabalho seus, tranquilo, construir, reconstruir o templo, pode reconstruir aí a estrutura de adoração, né? Que existia toda ali uma hierarquia sacerdotal para que fosse reestabelecida a questão dos cultos de adoração a Deus, os sacrifícios e tudo mais, que eu estou dando essa segurança para vocês. E não precisa vocês ficar indignados achando que esse povo que está, como diz o outro, atrapalhando a vida de vocês em fazer os planos, trazendo desânimo, aflição e dor, que eles vão ficar impunes. O momento deles vai chegar. E aqui, quando a gente vem nessa quarta visão, né, desses 4 chifres, daqueles que dispersaram o povo de Deus. Se a gente voltar lá um pouquinho, se eu não me engano, nas profecias de Jeremias, nas profecias de Jeremias, ele fala a respeito desse juízo de Deus sobre a nação da Babilônia. Deus entregou, quem entregou o povo de Deus para Nabucodonosor foi Deus. Só que Nabucodonosor, ele se achou e aí ele pesou a mão. Por conta própria, como um homem livre, ele pesou a mão e Deus deixa registrado, me falhou aqui a memória, o texto específico, mas tem esse registro nas escrituras de que aquele excesso de Nabucodonosor não ficaria impune, que Deus estava vendo aquilo e ele iria pagar por pesar a mão. Porque independentemente da força que ele fosse usar, a nação de Israel já ia pertencer à Babilônia, porque Deus tinha entregado. E aí a gente vê Deus levantando, né, o juízo sobre esses perseguidores do povo de Deus. E aí uma coisa que o pastor Marcelo colocou, que é extremamente importante, Dudu, e todos que estão nos assistindo, né? Às vezes nós nos atrapalhamos com o nosso senso de justiça humana, querendo que os outros paguem dolorosamente por aquilo que eles fizeram. E como eu já falei anteriormente, né? Às vezes o juízo de Deus é salvação. Porque se nós fôssemos olhar para nós, 3 aqui, ó, Dudu, Marcelo e Edílio, a única coisa que nós merecíamos era morrer pelos nossos pecados. Nenhum de nós 3 aqui é santinho. Creio que, como eu, vocês também já aprontaram, e muitos que estão nos ouvindo aqui também já aprontaram. E Deus, ele foi misericordioso e compassivo para conosco. Por que a gente vai querer a destruição do outro? E eu volto lá de novo no livro de Jonas, né? Jonas queria a destruição de uma nação perversa, não era um povo carinhoso, não. Era um povo que tinha satisfação em esquartejar pessoas vivas. As sentenças de morte do povo de Nínive, os ninivitas, eram um povo extremamente perverso. Mas Deus queria salvar. E aí, quando a gente olha para Jesus, Jesus nos fala assim, ó o que eu ensinei para vocês. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. É isso que o nosso mestre nos ensina a fazer para com aqueles que nos perseguem, a fazer com aqueles que levantam um clima hostil, um clima de perseguição sobre as nossas vidas. Interceder por eles, né? Jesus coloca um marco para que o povo dele se diferencie dos demais. Amem os seus inimigos, intercedam por aqueles que os perseguem. Essa é a nossa função. E assim como a graça nos alcançou, o desejo no nosso coração também deve ser de que a graça de Deus alcance essas pessoas que hoje nos perseguem. No Brasil, como o pastor Marcelo colocou, a gente não tem uma perseguição física, mas a gente tem a perseguição moral. Tantos conceitos sociais são lançados para cada vez mais jogar a igreja, o povo de Deus, para escanteio. E a gente tem vivido isso de forma muito mais intensa nos últimos anos, né? Mas a nossa oração é para que o Senhor transforme esses corações dessas pessoas também, alcancem elas, né? E Deus, ele está nos mostrando que nenhuma maldade ficará impune. Mesmo aqueles que alcançarem graça diante de Deus, nós vamos estar lá diante do tribunal de Deus. Tudo aquilo que nós fizemos, nós vamos ter que prestar conta para Deus. Talvez a condenação, né, do preço do pecado
por aceitarmos Cristo Jesus, ele não vai recair sobre nós, mas nós vamos ter que passar lá de frente, onde estava no livro, que vai estar escrito tudo que nós fizemos, prestar conta de tudo isso para Deus. Mas, pastor Edílio, como é que você entende essas visões que Zacarias apresenta ali no texto? Elas se aplicam, né? Elas são exclusivamente, né? Ou elas falam exclusivamente para aquele momento específico ali? Elas servem para encorajar especificamente aquele momento? Ou essas visões, elas têm uma abrangência, né? Consegue alcançar outros povos? Ou ele está falando de tempos futuros? Como é que você consegue entender escatologicamente, digamos assim, aquelas visões que são apresentadas ali naquele texto de Zacarias? Como a gente mencionou, né, essas profecias aqui de Zacarias, elas não se limitavam apenas ao tempo da nação de Israel. A gente percebe que nos relatos de algumas profecias, esse negócio está nos alcançando e vai alcançar muito mais gente. Então, você percebe, tem a parte que era para os dias deles ali, porque Deus está falando que assim, ó, lembra da cidade como que ela era antes? Ah, tinha belos muros, não tinha? Era uma cidade que tinha uma fortaleza. Como que ela acabou? Estou mostrando para vocês que a segurança suas não está nos muros da cidade. Quem garante a segurança para vocês sou eu. A palavra de Deus nos fala que se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha o sentinela. Se o Senhor não protege a cidade, o sentinela lá, aquele que vai vigiar, o trabalho dele é vão, se o Senhor não está guardando a cidade. Então, aqui nessa terceira visão, que é a visão de um cordel, o cordel que é um instrumento de medir, Deus vai colocar que esse cordel ele está sobre Jerusalém. Em um primeiro momento, ele estava para destruir, mas que agora esse cordel está sobre Jerusalém para reconstruir. Deus está colocando uma medida, vamos dizer assim, num padrão, dando as condições e garantia de que Jerusalém seria reconstruída, que o povo poderia acreditar. Por mais que parecia ser impossível, porque de fato nós nunca passamos por um local que esteve em guerra. Né? Nós, principalmente mineiros aqui. Talvez os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, nesses últimos anos aí, viveram um cenário um pouco parecido com o cenário de uma cidade destruída por guerra, que foi devido àquelas enchentes ali. Mas uma cidade onde tem um confronto de batalha de guerra, o lugar fica extremamente destruído. Você chegar e olhar para aquilo ali, encontrar forças dentro de si para imaginar que você vai conseguir. Aquela visão, ela fica dentro da nossa mente. Nós temos uma memória fotográfica que ela nos ajuda, mas tem hora também que ela nos leva para o buraco. Né? A memória fotográfica, ela fica muito forte e traz alguns traumas, e é isso que instiga esse desânimo. Ou chegar e olhar para Jerusalém e ver ela naquela situação, é de trazer desânimo, de falar assim, nós não vamos dar conta de fazer com que essa cidade volte ao que ela era. E Deus traz essa visão, dando uma garantia para eles de que eles iriam conseguir reconstruir. Né? E nessa nova realidade, Jerusalém estará segura contra novas invasões, não pela força de seus muros, mas pela presença do Senhor, como um muro de fogo em redor dela. Então, Deus ele dá garantia assim, ó, vocês vão reconstruir, porque talvez uma outra coisa que às vezes a gente fala assim, de que eu vou... Igual, um exemplo, chega a ser besta. Tem muita gente que fala assim, para que eu vou arrumar a cama assim de noite eu vou ter que dormir nela de novo? Então talvez o povo de Israel estava falando, para que nós vamos reconstruir essa cidade, que esse monte de nação ameaçando invadir aqui de novo? Então Deus está chegando e falando, pode reconstruir, eu vou dar condições para vocês fazerem e vocês estarão seguros. E aí, por sua vez, o autor da lição traz aqui, ó. Por isso o Senhor faz um apelo àqueles que ainda estavam na Babilônia. Fuja, salve-se, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Este é um apelo e muito
judeus que ainda estavam no exílio e achavam arriscado voltar para Jerusalém ainda em ruínas. Ou seja, Deus também ele chama aquelas pessoas que vão estar ali na Babilônia, porque esse mesmo cordel que estava sobre Jerusalém para garantir, né, a reconstrução, ele estaria sobre as outras nações para que caísse o juízo de Deus sobre elas. E aí Deus faz esse apelo, né, esse chamado para aqueles que boa parte do povo, não foram todos que retornaram da Babilônia. Muitas pessoas já tinham estabelecido vínculos ali naquele território. Alguns talvez eles tinham propriedades, né, empresas, algum ramo, já tinha estabelecido suas vidas ali e não quiseram voltar para Jerusalém para ter que começar tudo do zero. Certo? Mas aí Deus traz esse alerta para o povo nessa visão desse cordel, que ele iria garantir a reconstrução, mas esse mesmo cordel que estava garantindo a reconstrução de Jerusalém estariam sobre as outras nações para trazer juízo, e que esse juízo de Deus ele não era desmedido. Ou seja, as outras nações não estão, vamos dizer assim, impunes. Deus não está empurrando a sujeira por debaixo do tapete, colocando, como é que fala, uma toalha molhada sobre o assunto, né? Marcelo, agora quando o texto de Zacarias ele fala sobre segurança, né, que a cidade seria reconstruída, o templo seria reconstruído, os muros da cidade seriam reconstruídos e que a cidade estaria segura novamente, a gente percebe ali, quando a gente vai ler na sequência do texto, que ele não está dizendo necessariamente que essa segurança será proporcionada por essas construções, né? Não é necessariamente o muro que vai prover essa segurança para Jerusalém. Como é que a gente consegue entender espiritualmente? Essa segurança seria provida de que forma, né? O que ou quem, né, iria garantir essa segurança ao povo de Israel? Porque a gente percebe ali no texto ali de que ele estava falando ali de um contexto espiritual, né? Que Deus mesmo é quem proveria essa segurança para aquela cidade. É isso que a gente consegue extrair dali no seu entendimento? Exatamente. Então, assim, ó, primeiro a gente tem essa questão da segurança, né? A segurança, ela não se dá através dos muros físicos, mas sim do muro espiritual, que é representado aqui pela presença de Deus. E aí, o muro aqui é como se fosse, de fato, um muro de fogo ao redor destes muros físicos. E aqui eu penso que seja importante a gente também frisar, porque, assim, a gente precisa ter em mente que não é o nosso título que nos traz segurança diante de Deus. E aí eu falo isso aqui muito a respeito, mas não é o fato da gente ser pastor, secretário, superintendente, presidente, diácono, presbítero e por aí vai. Não é o nosso título que traz segurança diante de Deus. Não é o número de cristãos, de pessoas que se denominam cristãos no nosso país, que traz segurança para o país. Ou que está indo. Exatamente. Então, assim, o que a gente percebe aqui, que a segurança de Deus, ou a segurança, aquilo que nos traz segurança, é estar em Deus, conforme o pastor Edinho disse. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Essa cidade tinha muros outrora e foram destruídos, porque este povo não estava em Deus, por isso que os seus muros foram destruídos. O que Deus está dizendo é, fique em mim, que os muros serão reconstruídos, tanto os físicos quanto aquilo que de fato guarda o povo de Deus, que é a sua presença. E aqui a profecia, ela se cumpre, ela se cumpriria, melhor dizendo, no futuro, por meio do trabalho missionário da igreja. Ou seja, a igreja, ela
traria condições para que outras pessoas se unissem a essa promessa. Então, nós, como igreja do Senhor nessa terra, nós temos um trabalho a fazer com que, de fato, essa profecia lá de trás também se cumpra nos nossos dias, para que outras pessoas venham se unir a nós e um dia a nossa santa morada apareça e a gente esteja na Nova Jerusalém. Ou seja, então, se a gente não tiver essa visão de que segurança é somente em Deus, de que a gente ainda como igreja precisa trabalhar, precisa fazer alguma coisa no sentido de falar de Jesus, falar da sua obra, falar do seu evangelho, pregar as Sagradas Escrituras, a gente vai estar se omitindo do cumprimento de uma profecia. E aí a gente precisa se colocar à disposição e ser usado por Deus para que Deus nos ajude a juntar mais pessoas, para que essas outras pessoas, então, sejam também impactadas pelo poder de Deus, se sintam seguras na presença de Deus, e aí se cumpra a profecia, aí, conforme diz no finalzinho aí, ó. A parte final desta profecia tem um tom escatológico. Deus habitará entre o seu povo, as nações se ajuntarão e também serão povo de Deus. Esta profecia se cumprirá no futuro por meio do trabalho missionário da igreja, onde muitas nações se unirão ao Senhor. Jerusalém, cidade escolhida, será uma santa morada para Deus entre todos os povos. Então, que a gente possa continuar pregando o Evangelho, falando de Cristo Jesus a todas as nações. Agora, a partir da divisão, né, das visões que foi feita aqui no comentário da lição, nós percebemos que a quarta visão, a quinta e a sexta visão, elas vão tratar sobre a justiça de Deus, né? E aí, justiça, quando a gente fala de justiça, nós temos uma perspectiva de justiça que ela é baseada no mérito, né? Agora, a gente já percebe na quarta visão, por exemplo, que ele fala de uma justiça que essa justiça ela é baseada, por exemplo, na remoção de pecados, né? No perdão de pecados. É totalmente diferente do que a gente entende como justiça, porque para a gente o que é justo é que cada um receba o que lhe é merecido, né? Que ele fez por merecer, ele recebe. E aí a gente entende que a justiça está sendo praticada. E aí a gente vai ver também, nessas próximas três visões, que existe tanto a justiça para o povo de Deus, quanto também a justiça para os opositores do povo de Deus, né? E aí de que modo Deus ele vai operar essa justiça, né? Ele vai executar essa justiça, tanto para o seu povo quanto para os seus opositores. Como que a gente consegue entender aí, no contexto dessas três visões, essa justiça que é apresentada aí? Então, a justiça aqui, eu vou arriscar, essa justiça que Deus primeiro está chamando o seu povo. Deus está chamando o seu povo ao arrependimento, mostrando para ele o cuidado que ele tem para com o seu povo, mostrando que a sua presença é de fato aquilo que traz segurança, levando esse povo a entender que eles precisam da reconstrução do templo, porque a presença de Deus ela é a base desse templo, é o local onde Deus se manifesta. Deus está dizendo para eles assim, ó, então eu estou chamando vocês para vocês se arrependerem, estou mostrando que eu cuido de vocês, estou dizendo que eu cuido dos opressores, estou chamando vocês para um compromisso, mostrando para vocês que eu poderia destruir, mas na verdade aqui eu quero é reconstruir. Eu poderia destruir vocês, mas eu estou dizendo aqui, nesta visão aqui, eu estou dizendo para vocês assim, que ao invés de destruir, eu quero reconstruir. Ao invés de destruir algo que na verdade, conforme a gente falou aqui, o que a gente merece? Merece a morte. Mas Deus está dizendo através dessa profecia para esse povo, ó, eu quero reconstruir o relacionamento com vocês, eu quero reatar a amizade, reatar o relacionamento, reatar o compromisso, eu quero fazer isso com vocês. Vocês querem? Ok.
ok, se vocês quiserem, então venham que vocês vão estar seguros. Uma vez que vocês vierem, agora eu vou fazer o seguinte, através da minha justiça eu vou purificar vocês. Porque assim, ó, nós não somos purificados porque a gente é bom, porque a gente compra e paga, porque a gente não fala palavrão, porque a gente lê a Bíblia. Nossa, eu sou purificado, eu sou santo por causa disso. Não, a gente é santo por causa de Jesus. A gente é purificado por causa de Jesus. A gente recebe justiça por causa de Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida. Porque senão o Edílio, o Dudu, o Marcelo estariam literalmente, com perdão da palavra, lascados, encrencados. Então, assim, essa justiça aqui é Deus dizendo que ele vai purificar o seu povo. A sua santa justiça está para purificar o seu povo, tirar aquilo que é pecado, trocar as vestes e purificar o seu povo, capacitar os seus líderes ali de forma, através do seu espírito, e purificar o seu povo. Eu penso que seja nesse sentido aqui que a profecia ela está trazendo, nos dando a entender que nós precisamos de purificação, nós precisamos de redenção, nós precisamos, conforme a gente vai para o Novo Testamento, né? O próprio Jesus vai dizer assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que terão direito a entrar na cidade pelas suas portas. Ou seja, então primeiro a gente precisa ser purificado. O autor João, né, vai dizer assim, se confessarmos os nossos pecados a ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, essa justiça aí que deveria matar, na verdade, ela está nos purificando do pecado, tirando toda a sujeira através da misericórdia, né, da graça de Deus sobre o seu povo. E aí, Dudu, tem uma coisa que é importante a gente analisar. Deus, ele não tolera pecado. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Quem fica do lado do pecado é Satanás. E aí a gente vê na visão, Deus mostra, através, trazendo a figura para o povo do sacerdote Josué, nele, em as vestes sujas, e quem está à direita dele? O inimigo de nossas almas. Quem fica sempre ao nosso derredor quando a gente está pisando na casca da banana, quando a gente está fazendo cagada, com perdão da palavra, quando a gente está fazendo merda, quem está à nossa direita não é Jesus, quem está à nossa direita é Satanás. E ele está ali para pegar o escrito da nossa alma, ó, colocando dívida lá de novo, para nos acusar. Só que aí Deus, ele pega e ele traz uma promessa, ó, eu vou trazer renovo. Eu vou trazer renovo sobre a vida de vocês, eu vou purificar vocês de todo o pecado e eu vou repreender Satanás. O que Jesus nos fala? Aqueles que aceitarem ele como Senhor e Salvador de suas vidas, Satanás não tem autorização para tocar em suas vidas. Porque nós agora pertencemos a um Senhor que é todo-poderoso, que já venceu Satanás, Cristo Jesus. E é essa visão que Deus traz para Israel aqui, ó, mostrando para eles, ó, na vida que vocês estão levando, quem está do lado de seus não sou eu, não. Quem está do lado de seus é Satanás, mas eu sou um Deus de misericórdia que exerce justiça. E a minha justiça para com vocês é trazer salvação. Eu repeti isso aqui nos outros comentários, quando a gente estuda a lição, a gente não consegue, de vez em quando a gente antecipa uns comentários, né? O senso de justiça, como diz do nosso, é meritocrático, é por mérito, né? Então, se um homem ele matou, o nosso senso de justiça é que ele deve ficar na cadeia e, se possível, for dependendo do homicídio que ele cometeu, uma cadeirinha elétrica para ele não seria nada mal. Aí Jesus fala assim, eu quero salvar isso. Eu sei que ele matou, eu sei que ele fez isso, mas eu entreguei meu filho por ele também. E a mesma oportunidade que ele dá para aqueles que se acham bonzinhos demais, ele também dá para os perversos. Porque se não fosse assim, Deus ele não seria justo.
entende? Porque ele não estaria dando oportunidade para essas pessoas de aceitar Jesus. E ele dá essa oportunidade, ele traz esse renovo, né? E esse renovo remete também a Cristo Jesus. Deus, ele reata essa aliança que foi quebrada por conta do pecado. Deus, ele renova os seus votos com o seu povo e ele dá uma nova oportunidade para que esses caminhem no caminho da retidão, onde de fato Deus agora vai passar a ocupar esse lado direito. Onde de fato a gente vai caminhar e aí a gente vai estar seguro na promessa de Cristo Jesus, que ele nos prometeu, que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E aí, quando a gente aceita Jesus e a gente recebe esse renovo, essa purificação, quem passa a nos acompanhar na jornada da vida é Cristo Jesus. Satanás, sai fora, que agora pertence a Cristo. Agora, pastor Marcelo, aqui no capítulo 3, né, do livro de Zacarias, diz que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava lá, né, acusando ele. E aí o anjo do Senhor diz, o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo. E aí ele está se referindo aqui ao anjo do Senhor, né? Como já é mencionado em outras situações na Bíblia, lá com Agar, né? Que era a escrava de Sara, com o anjo do Senhor também aparece lá com Jacó, aparece com Abraão também lá, antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E aí, aqui, né, nas outras visões anteriores também falou sobre o anjo do Senhor. Agora aqui é interessante que primeiro ele se dirige a Satanás falando que o Senhor te repreenda, e posteriormente, agora no versículo 4, ele vai falar que ele, né, vestirá, ele tirará o pecado, né, tirarei o seu pecado, ele se referindo ao sumo sacerdote, tirarei o seu pecado e o vestirei com trajes nobres, né, ele, o anjo. Então, a gente percebe aqui agora, porque quem é capaz de limpar o pecado, né, de nos vestir com roupas novas? Somente Deus, né? Então, a gente já vê que há a figura de Jesus aparecendo aqui, né, não ele encarnado, mas ele ainda antes da sua encarnação, ele já aparecendo aqui, né, a figura de Jesus como Deus. Sim. Assim, ó, o que a gente está vendo aqui, e é conforme a gente tem no Novo Testamento, a gente tem o Espírito de Deus quebrantando o nosso coração. A Bíblia diz que o Espírito é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí, uma vez que nós somos convencidos, nós nos arrependemos. Pedimos então perdão, mas o perdão não sai apenas no arrependimento, no ato do arrependimento. Alguém precisa tirar esse pecado e nos conceder perdão. E aí, quem tira esse pecado de nós é o Cordeiro, conforme disse João o Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus. Ele tira o pecado. Então, assim, ó, a gente precisa de Jesus. E aí a visão aqui dá a entender que, de fato, esse anjo do Senhor é Cristo, e ele está tirando o pecado, tirando a iniquidade aqui no caso, está tirando a iniquidade e está vestindo com roupas novas. E aí o Paulo, escrevendo a Coríntios, né, vai dizer assim que agora, quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo também escrevendo aos Romanos, ele vai falar sobre a mente agora transformada, e não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Mas a gente não experimenta perfeita e agradável vontade de Deus se a gente não estiver em Cristo.
né? A gente precisa estar em Cristo para que a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade dele. Então, a gente vê, assim, mais uma vez, essa justiça, ela não é por aquilo que o povo faz. A gente não tem uma meritocracia, a gente não vive numa meritocracia, eu fiz, eu mereço. Isso é balela, isso não existe. O que a gente precisa entender é, Cristo fez e eu preciso responder àquilo que Cristo fez. Cristo me deu direito ao perdão. Então eu preciso buscar esse perdão da parte do Senhor para que de fato eu tenha minha vida restaurada, lavada, transformada, e Cristo então possa completar a boa obra em nós. Pastor Edílio, agora na quinta visão, Zacarias ele vê um candelabro, né, entre duas oliveiras. Como é que a gente pode entender essa visão? Qual a referência que ele está fazendo aí com esse candelabro, né, lá no meio entre as duas oliveiras? Sim, nessa quinta visão que está relatada aí no capítulo 4, Zacarias ele vê um candelabro entre duas oliveiras. E essa visão provavelmente é uma referência a Zorobabel e a Josué, de Deus dando a garantia de que Zorobabel, que era o governador, ele terminaria, né, a reconstrução do templo, mas não pela força dele. Não era porque Zorobabel era um excelente governador, porque Josué era um sacerdote, um exímio sacerdote. Não era pela meritocracia deles, né? Mas sim pela presença de Deus, pelo Espírito do Senhor que agia neles. E aí a gente tem que voltar lá em Ageu. Esses dois homens, eles são os primeiros que ouvem os recados do Senhor, tanto Zorobabel quanto Josué, com relação a essa volta para Jerusalém para reconstruir a paralisação de 16 anos, volta para casa. Então, o Senhor envia Ageu para falar primeiramente a eles e posteriormente ao povo. E, normalmente, ao longo da história, quem está no poder não gosta muito de ser exortado, não. As pessoas que normalmente assumem um posto de poder, de autoridade, elas não gostam de ser chamadas à atenção. Isso aconteceu com o servo de Deus, Saul. Quando Samuel foi chamar a atenção de Saul, em um dado momento ele não aceitou a repreensão do profeta. Mas aqui a gente já percebe dois homens que estavam cheios do Espírito de Deus, para ouvir o recado do Senhor, confiar, motivar o povo, arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Mas isso não vinha deles, não era da força, da articulação política de Zorobabel, não vinha, vamos dizer assim, do espírito de liderança sacerdotal de Josué, mas isso vinha do agir de Deus. Então, toda essa visão aqui, nessa quinta visão do anjo, né, mostrando para Zacarias esse candelabro, as duas oliveiras, é para mostrando que quem estava usando agentes livres para reconstruir a cidade era Deus. E aí a gente vai ver dentro da história, né? Às vezes, em poucos relatos da história da caminhada do povo de Deus, de fato Deus trouxe uma interferência divina para exercer justiça. Na maioria das vezes, Deus vai usar agentes livres como ferramenta de justiça. Deus usou Nabucodonosor, um agente livre, para exercer justiça sobre Israel. Mas em um outro momento, Deus também ele é um Deus que tudo pode. Quando é da vontade dele, ele envia um cavalo de fogo que à noite para dizimar todo um exército que estava cercando ali Jerusalém, Judá, na época do rei Ezequias, e só o governador, só o líder, o rei daquele povo, que ele deixa escapar e esse volta apavorado para sua terra. Então, nesse momento, Deus exerceu o juízo.
sobre aquela nação que estava oprimindo o povo de Deus de forma divina. Foi algo que veio dos céus. E aí, dentro do contexto que Dudu até trouxe aqui de uma história que está intercalada com a narrativa da caminhada do povo de Deus, que foi a questão, né, e Deus já tinha mostrado isso no sonho lá de Nabucodonosor, que Daniel revelou desses impérios que viriam em ciclo, a queda de Nabucodonosor, o próximo queria até a chegada de Roma e sucessivamente até Cristo, que Deus iria usar esses agentes livres para que o curso da história na qual ele desenhou fosse acontecer no tempo determinado, segundo a sua vontade, a sua presciência. Acho que se tiver alguma coisa, pastor Marcelo, ajuda nós aí. Então, nós temos aqui, só complementando aqui, alguma fala a mais na quinta visão, Deus está usando, como ele sempre fez, aqueles a quem ele chamou. E observe que Deus não está menosprezando quem ele chamou. Ele está cuidando de quem ele chamou. E aqui eu penso que seria importante a gente reforçar que Deus está mostrando para quem ele chamou que não é porque eles é os caras, mas é pelo seu espírito. E aí eu trago isso aqui para a gente, mais uma vez, para a gente refletir sobre isso. Não é o curso que a gente faz, não é o diploma que a gente tem, não é o título que a gente exerce, digamos assim, a função que a gente exerce. Não é a casa que a gente mora, o carro que a gente tem, a forma, o português que nós estudamos corretamente ou incorretamente. Não é isso que traz vantagens, digamos assim, na obra de Deus. O que traz mérito não é o nosso esforço, não é, e aí o texto aqui, a famosa frase, né, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então, não é na nossa força que a gente vai conquistar, realizar, é na força de Deus, na força do Senhor, e aí, pelo Espírito de Deus. Então, a quinta profecia, ela está demonstrando que Deus está purificando o seu povo, na quarta, né? Deus está purificando o seu povo e agora capacitando esses líderes pelo seu Espírito para mostrar que, agora entra a sexta profecia, mostrar para este povo que uma vez foi capacitado pelo Espírito, que as coisas não acontecem na sua obra, senão pelo seu Espírito, senão pela sua santa vontade. Deus está mostrando que as coisas acontecem segundo a sua santa vontade. Aí agora a sexta visão, o profeta viu um pergaminho voando, uma cortina que continha uma maldição, para expulsar da terra ladrões e os que juravam, os que juram falsamente, ou os mentirosos, né, no popular. Deus está dizendo assim, eu vou pegar vocês. Eu vou pegar vocês. E o pergaminho aqui, voando, é como se estivesse alcançando mais pessoas, né? Alcançando os opositores, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Mas já foi embora, não está mais aqui. Deus está dizendo, eu vou alcançar. Mas ele não mora mais aqui entre nós. Deus está dizendo que vai alcançar. É mais ou menos isso que Deus está deixando claro aqui. Mas eles já moravam junto com a gente, porque, conforme o Dudu disse, era de outra nação, morava aqui junto com a gente, mas foi embora já. Deus está dizendo, eu vou alcançar eles. Fique tranquilo, haverá justiça sobre eles. E aí, a visão aqui, é bem provável que esta visão se refira à justiça de Deus contra os vizinhos, contra os opositores, aqueles que com falsidade, tentaram impedir a reconstrução. Deus está dizendo que haveria justiça. Aí, nós temos algumas questões que eu penso que dá para a gente trazer para os dias atuais. Assim, não importa o tempo, Deus não esquece.
porque essas afrontas aqui, o povo não tinha acabado de sofrer. Eram afrontas passadas, coisas que já tinham anos já. Mas não importa o tempo, não importa o tempo da opressão, quanto tempo que foi tantos anos atrás. Se esse povo não se arrependeu, se esse povo não se voltou para Deus, vai receber o juízo da parte de Deus, que vai alcançar a todos. E aí estes, volto a dizer, que não se voltam para Deus. Se eu e você também não nos voltarmos para Deus, nós receberemos juízo da parte do Senhor, sem sombra de dúvida. Quem é que pode escapar da ira de Deus? Né? Eu vejo assim, né? Tentar, como diz o salmista, né? Não tem como fugir da presença de Deus, porque ele conhece todas as coisas. Se ele for para qualquer lugar, Deus, se eu for lá para o alto, Deus está. Se for mais distante dos mares, lá o Senhor também tu estás. Deus, ele conhece todas as coisas. E o que ele está falando que às vezes o povo poderia estar assim, esse povo fez tanta maldade com a gente. Teve um outro, eu acho que se não me engano, foi Asaf, que ficou observando a prosperidade do ímpio. Se não me engano, não foi, Marcelo? Isso, e Deus está falando aquilo. Você está achando que ele está lucrando com toda essa prosperidade? Eu não invejo isso, não, meu filho, porque a maior riqueza você tem, a minha presença. Esses que estão correndo atrás de ouro e prata, força bélica, armas nucleares, poder político, a hora deles vai chegar se eles não se arrepender e o preço vai ser alto, morte eterna. Exatamente. E eles vão clamar, haverá choro e ranger de dentes, não vai ser um momento feliz, não. Mas a justiça de Deus vai cair, porque as oportunidades para ele se arrepender, Deus deu. Deus é tão justo que ele dá oportunidade para todos se converterem de seus maus caminhos, né? Porque mesmo que eu não fale, não há desculpa, porque a natureza manifesta a glória de Deus. E pastor Edílio, na sexta visão, a gente percebe as características, né, que é descrito ali a partir do versículo 5, do capítulo 5 de Zacarias, como se Deus estivesse retirando do meio do seu povo o pecado, né? Aquela mulher dentro do cesto, como se ela representasse essa iniquidade no meio do povo, não é isso? No capítulo 5 aqui do livro de Zacarias, o Senhor traz uma visão para Zacarias que vai relatar o seguinte: o anjo mostrou a Zacarias um cesto para medir cereais, com uma mulher dentro dele, simbolizando o pecado de todos os moradores da terra. Em seguida, outras duas mulheres levaram o cesto, voando para a Babilônia. A pecaminosidade não deveria mais ter lugar na terra prometida. O que Deus está falando é assim: eu vou trazer renovo, eu vou renovar os meus votos, vou renovar a aliança, vou restabelecer um novo relacionamento com vocês, mas agora é vida nova. É o que Paulo falou. É vida nova, eu tratei de vocês, eu dei oportunidade para vocês se arrependerem, eu cuidei de vocês, eu dei proteção, eu dei a minha presença, eu exerci justiça sobre aqueles que estavam oprimindo, sobre os seus perseguidores. Eu tirei todo o clima hostil, porque eu quero uma vida nova para vocês. E agora, no lugar que eu separei para vocês estar, o pecado não pode mais existir. Ou seja, aquele que anda na luz luz não se mistura com trevas. O Senhor está falando, agora que vocês estão diante da minha presença, não tem mais lugar para o pecado, não tem mais lugar para a idolatria, não tem mais lugar para aquilo que não me agrada. Eu vejo aqui, do autor da lição não colocou, mas eu vejo aqui, o pastor Marcelo me corrija, pelo amor de Deus, se eu estiver falando alguma heresia, uma visão escatológica também nessa profecia, que ela é tanto para essa vida, mas de forma, vamos dizer assim,
perfeita, plena, na Cidade Santa. Nesse novo lugar, nessa nova morada prometida de forma plena. Porque hoje, conforme o apóstolo Paulo coloca, nós, quando nós aceitamos a Cristo, morremos no batismo, morremos com Cristo e nascemos, morremos para o mundo e nascemos com Cristo, eis que sois, pois, nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Mas nós ainda habitamos em um corpo pecaminoso, uma carne inclinada para o pecado. E aí, como diz o apóstolo João lá na sua primeira carta, ele escreve essas coisas, todas as orientações, toda a palavra de Deus, o chamado de Deus, é para que nós não venhamos mais pecar. Mas existe a possibilidade, porque a nossa carne ela ainda é falha. Nós ainda, como diz o apóstolo Paulo, nós ainda vivemos uma batalha entre a carne e o espírito. E ora, pode ser que o que nós venhamos fazer não é da vontade de Deus, mas aí João nos dá uma injeção de ânimo, lembrar depois que vocês têm um advogado que está à direita do Pai, que intercede em favor de vocês. Então, por isso que eu falo aqui que o autor da lição não colocou, mas que eu vejo também essa visão messiânica, que esse lugar, que não vai ter mais lugar para o pecado, a pecaminosidade ela não vai ter mais espaço de forma definitiva na Nova Jerusalém. Aqui não deve, mas por vez ou outra acaba acontecendo, e a palavra, mesmo se a gente for acompanhar os evangelhos, nos mostra isso, que uma hora a gente pode vacilar em algum ponto, como a gente vacila. Sim. Tem aqui, só recapitulando aqui, eu acho que eu gosto de voltar um pouquinho, mas Sim. Não voltar muito, fica tranquilo. Só para a gente pegar o contexto do livro de Zacarias, a gente começou lá, olha só, a gente tem um convite ao arrependimento, conforme a lição tratou. O contexto era um contexto de um povo que tinha ido com um propósito, tinha perdido seu propósito. Deus convida esse povo a olhar para o seu passado, a ver os erros que os pais deles haviam cometido e as consequências que eles tiveram. E, em contrapartida, Deus está dizendo, olha lá, mas se arrependam vocês precisam se arrepender. Agora a gente chega na lição na qual nós estamos. Nesta lição, agora, neste texto, Deus está dizendo assim, eu quero mostrar para vocês que eu sou um Deus que cuido de vocês. Se vocês se arrependerem, Deus chamou o arrependimento e agora Deus está dizendo assim, eu cuido de vocês. Eu quero que vocês tenham a minha presença como aquilo que de fato guarda vocês e não como os muros que vocês estão edificando. Porque os muros, eles podem ser destruídos como outrora. Mas eu posso ser um muro muito maior do que os muros que vocês estão edificando. A minha presença é que precisa ser aquilo que de fato vai guardar vocês. E através da minha presença, vocês vão ter o pecado de vocês tirado, porque o sujo não consegue se lavar. O sujo, eu sou sujo, eu vou me lavar, mas você vai se lavar onde? Você precisa de alguém limpo para te lavar. Nem o sujo não consegue se lavar. Aí você precisa, Deus está dizendo assim, então eu posso tirar o pecado de vocês. As vestes de vocês estão todas sujas e eu posso tirar o pecado de vocês através de Jesus, se vocês se renderem a mim. Aí agora a gente chega nesta 7ª e 8ª visão, nós temos aqui, conforme o pastor Elídio disse, nós temos aqui Deus mostrando que aqui na Terra ainda não vai ser possível tudo isso limpinhos, literalmente 100% purificados, mas aqui está apontando para o renovo prometido Cristo Jesus. Deus está apontando, dando uma profecia apontando para alguém maior, a um tempo maior, para algo mais novo, algo futuro, digamos assim. Então, o que a gente tem aqui é um cuidado de Deus ao longo deste período, Deus chamando o seu povo, dizendo assim, vocês precisam se posicionar agora. Agora, de fato, vocês precisam viver uma nova vida.
peraí, eu cuidei de vocês, eu tirei o pecado de vocês, mas agora não dá para vocês voltar lá e viver uma vida como se vocês viviam lá atrás. Vocês precisam viver algo novo. Então, assim, e aí, o que a gente traz para a gente, né? A gente traz para a gente isso. É tudo aquilo que eu acabei de falar, que basta a gente fazer um resumão e entender. Deus está fazendo exatamente isso com a gente. Deus mostra que se a gente fizer as coisas erradas que os nossos antepassados fizeram, vai ter consequência para a gente. Deus, mas mesmo assim, Deus nos chama para Ele, com o seu cuidado, com o seu amor eterno, nos atrai, e Deus nos chama agora à justiça, a sermos purificados por Cristo, a ter uma nova vida em Cristo, a buscarmos esse renovo dos céus, a que de fato a gente tenha aí uma nova vida, né? E, claro, obviamente, no intuito de encontrar o nosso renovo prometido, Cristo Jesus, na eternidade, porque é só lá mesmo que a gente vai ter literalmente as nossas vestes 100% limpas, né, purificadas, que a gente não peque, que a gente não erre, e lá não vai ter sujeira, né? É só santidade. Esse texto aqui, voltando lá atrás, a gente percebe que ele é exatamente bem parecido com o texto de Isaías, né? No qual o Isaías se vê todo sujo, se vê impuro, se vê como alguém ímpio. E aí Deus vai lá e toca um anjo vai lá, pega uma brasa e toca na língua de Isaías e tira dele a iniquidade. Então, se a gente for observar, é do mesmo jeito com a gente. Se não for o Senhor para tirar de nós as nossas impurezas, a nossa sujeira, não tem como. Por nós, o sujo não consegue se limpar. É só aquele que é santo para nos lavar, nos purificar mesmo. Muito bem, e aí, por fim, na oitava visão, né, que a gente percebe quando a gente lê o comentário da lição, é que Deus está deixando claro ali, agora, né, a sua soberania, né, o seu juízo sobre toda a terra, tanto na purificação, né, dos seus filhos, dos seus servos, quanto também em executar o pecado sobre os ímpios, né? E Deus demonstra-se no final de todos os tempos que Ele é que vai reinar sobre todas as coisas, sobre tudo. Nessa oitava visão, e eu queria passar a oportunidade para o pastor Edilho aqui, para ele poder apresentar ela para a gente. É essa a ideia que Deus está transmitindo para o povo ali através de Zacarias. Se a gente pegar aqui o capítulo 6 de Zacarias, vai falar assim: outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carruagens saíram do meio de 2 montes, e estes montes eram de bronze. Na primeira carruagem os cavalos eram vermelhos, e na segunda eram pretos, na terceira eram brancos, e na quarta eram baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? O anjo respondeu: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra. A carruagem em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Os cavalos brancos saem após eles, e os cavalos baios vão para a terra do sul. Assim os cavalos fortes saem forcejando para seguir adiante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: vão e percorram a terra. E eles percorriam a terra. Então ele me chamou e me disse: eis que aqueles que saíam para a terra do norte fazem o meu espírito repousar na terra do norte. Então a gente vê aqui a presença de Deus, né, do Senhor, repousando sobre os 4 cantos. Então a gente pega aqui esse renovo de Cristo, falar assim, não é mais, eis que farei de todos um só povo. Lembra de quem falou isso? Um só povo, uma só nação. Esse renovo de Deus, essa presença de Deus, ela se espalhando de norte a sul, de leste a oeste.
Deus enviando mensageiros, enviando a sua palavra aos 4 cantos da terra. E aí o autor da lição vai colocar assim, ó: eles eram fortes e vinham da presença do Senhor, pois receberam ordem para percorrer toda a terra. Assim como na primeira visão, esta figura apontava para o governo soberano de Deus em seus atos de juízo sobre a terra. Né? E aí, qual que é o ato soberano de juízo que vai até os confins da terra? É destruição? É fogo, como foi lá na Sodoma e Gomorra? O ato de juízo de Deus que foi até os confins da ordenado ir, de sair de Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, foi o Evangelho, o que Cristo fez. Né? E essa série de visões, elas concluídas com o sumo sacerdote. E aí eu vou deixar essa parte do sumo sacerdote com a coroa e um novo anúncio sobre o renovo com o pastor Marcelo aí. Então, a gente tem aí Deus dizendo literalmente que o governo dele é tão poderoso que é capaz de alcançar literalmente os 4 cantos da terra, que ele está no governo, né? Que ele é aquele que domina e sempre dominará sobre as nações da terra. E aí aqui a gente, conforme o presbítero Edil disse, esta série de visões é concluída com o sumo sacerdote Josué recebendo uma coroa de renovo, anúncio sobre uma coroa e um novo anúncio sobre o renovo que viria para edificar o templo do Senhor e ser revestido de glória. Assentará em seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Aí aqui a gente tem os líderes Zorobabel e Josué que prefiguram o renovo do Senhor. Então Zorobabel, Josué e Zorobabel é uma figura, digamos assim, messiânica, alguém que está representando ali os tipos do mediador messiânico prometidos e que certamente viria este mesmo renovo profetizado por Jeremias, conforme aí a lição diz, Jeremias 23, versículos 5 ao 6, ele está apontando para Jesus Cristo, aquele que de fato traria renovo espiritual para todas as nações. Nosso rei e sumo sacerdote, Cristo Jesus. Sem dúvida, Zacarias finaliza sua sessão encorajadora com perfeição. Então, assim, em uma só, conforme diz lá atrás, né, em uma visão noturna, nós temos aí Deus despertando e trazendo inúmeras respostas, conforme através dessas visões, né, para um povo que estava literalmente meio que desesperado. O que a gente percebe aqui também é que, de repente, Deus pode falar ao nosso coração. De repente, Deus pode trazer luz para a gente, a ponto da gente compreender coisas que outrora a gente não estava compreendendo. Então, e claro, aqui a gente finaliza, né, esse texto aqui, vendo quem de fato é aquele que, conforme diz a palavra do Senhor, recebeu o nome acima de todo nome, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E aí, Dudu, a gente vê aqui nesse final, né, desse renovo, Deus mostrando para o povo: eu vou estabelecer o meu governo de forma plena sobre a terra. Que até aquele momento o governo de Deus ele é restrito ao povo de Israel, pelo menos na visão do povo, né? Ele sempre esteve no controle do universo, mas de forma assim, como é que eu vou falar a palavra? Didática, não sei, prática, mais ali voltado para a nação de Israel. E aí Deus está falando para eles: ó, hoje o único povo que está sob
meu governo é a nação de Israel. Mas vai chegar o tempo em que toda a terra vai estar sob o meu governo. E aí a gente volta lá no sonho de Nabucodonosor. Lembra lá da grande estátua? Do sonho, da visão? Quando chegaria um reino que seria estabelecido de forma definitiva e que jamais poderia ser destruído? É desse reino que Deus está falando aqui, que ele vai estabelecer, né? E esse reino ele foi estabelecido em Cristo Jesus. Um reino que não pode ser mais destronado. A gente pega a sequência da estátua, cada parte da estátua ela é destronada por outro reino. E aí chegou um reino que está acima de todos, porque o rei, ele recebeu todo o poder e toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E esse rei se chama Cristo Jesus. Então, agora que nós conseguimos, né, finalizar essa análise, né, sobre todas essas visões que são apresentadas ali no texto de Zacarias, eu queria deixar aqui a oportunidade para o pastor Marcelo, para a gente poder passar aqui para a segunda parte, que é lições para viver. E aí, pastor, eu queria que o senhor aplicasse para a gente esses ensinamentos que nós tivemos aí com essas visões, de forma que, de que forma, né, com que palavras encorajadoras a gente poderia, né, motivar um discípulo que estivesse desanimado aí na sua vida cristã, na sua caminhada. Esses ensinamentos, eles são úteis, eles podem ser aplicados na vida desse discípulo, de que forma, para que ele se motive a continuar essa caminhada? Assim, ó, eu vou na seguinte vertente. Deus cuida da gente de um jeito que a gente não compreende. A gente não compreende o cuidado de Deus. Às vezes Deus pode estar cuidando de nós, não nos permitindo receber algo que gostaríamos. Dizendo um baita não para a gente. Deus, exatamente, Deus estava cuidando de Adão e Eva lá no jardim. E a primeira coisa que aquele casal recebe é não comam. Deus está cuidando da gente quando a gente vai para os 10 mandamentos. Nós temos vários nãos ali. É Deus dizendo não, 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 não. Deus cuidando da gente. Então, as circunstâncias, o cuidado de Deus vai muito além das circunstâncias. Deus cuida da gente além das nossas forças. Às vezes Deus pode cuidar até mesmo tirando a nossa vida dessa terra. Por que não? Por que não, de repente, enxergar que é também um cuidado de Deus, Deus chamar os seus? Deus pode estar cuidando da gente. O negócio é que a gente não compreende, né, o cuidado de Deus. Mas eu penso que para a gente viver uma vida mais tranquila, mais motivada, Deus está no controle, Ele cuida de nós. Se Ele dizer sim para a gente, Ele está cuidando. Se Ele disser não para a gente, Ele também está cuidando de nós. Se Ele nos der, Ele está cuidando. Se Ele não nos der, Ele também está cuidando. Mas a motivação vem de onde? A motivação vem da gente compreender a vontade soberana de Deus. Não é nós que governamos essa terra, muito menos a nossa vida. Nossa vida está debaixo do governo de Deus. Mas apareceu uma enfermidade na minha vida e agora? Agora vocês continuem olhando para Deus. Ele não perdeu o controle porque a enfermidade chegou. Mas é agora que eu recebi um não, e agora não sei o que, e a conta no final do mês. Deus não perdeu o controle, ele continua cuidando de você do mesmo jeito, ele continua sendo Deus. Então, eu penso que as nossas motivações, o nosso olhar para com as circunstâncias ou para Deus, ele precisa ir além das circunstâncias. É difícil, eu não vou dizer que é fácil, não, é muito difícil. É muito difícil a gente, depois de algumas vontades não serem supridas, a gente olhar e falar, é Deus. É difícil esse negócio, não é fácil não. Mas, assim, eu falo de experiência. Deus, se a gente tranquilizar o nosso coração,
se a gente olhar assim um pouquinho mais com tranquilidade, sabendo que nós temos um Deus que é Pai, né, que nos adotou em Cristo Jesus. Pai não é aquele pai que abandona. Pai cuida. Pai, ele nos dá o melhor dele. Então eu penso que isso pode trazer motivação para a gente. Se a gente olhar para isso em todas as circunstâncias da nossa vida, eu penso que isso vai nos motivar e a gente vai ter força, que não é nossa, né? Conforme diz a própria palavra diz, o Senhor é a força do seu povo. Quando a gente não está com força, aí, Senhor, mas eu creio, mas eu não tenho força. Aí o Senhor vem e Ele é a força do seu povo. Então eu penso que é a melhor maneira da gente olhar para tudo isso e sermos motivados, não pela nossa força, não pelo nosso, por aquilo que nós fazemos, ou enfim, mas pela força do Espírito do Senhor. Eu vejo assim, né? A gente tem que lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, seja fiel para alegrar o seu Deus e a alegria dele vai te fortalecer. A gente tem que lembrar também de Josué. Às vezes a tarefa parece ser impossível, mas ouça no seu coração Deus clamando: eu sou contigo, filho. Não temas. Pode confiar. Você não vai caminhar sozinho. Jesus te deu a promessa. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Às vezes eu sei que é difícil compreender, entender os propósitos, né, os desígnios e o agir de Deus em nossas vidas. De fato, não é fácil. Deus tem um jeitinho peculiar de tratar de nós. Mas busque em oração. Busque ter uma vida de intimidade com Deus. Busque em oração entender os propósitos e o agir de Deus em sua vida, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele espera com tudo que está acontecendo. Os porquês. Por qual razão Deus está te fazendo fazer passar por isso ou por aquilo? O que é que Ele quer de você em meio a tudo isso? Porque às vezes Deus nos coloca nas guerras com um propósito específico. E nós temos que lembrar que nós somos luzeiros de Deus. Que nós precisamos nos manter fiel a Deus. Porque Deus, Ele reina sobre tudo e sobre todos. Nada está oculto aos olhos de Deus. E Ele fará justiça. Né? Às vezes, hoje, eu creio que no nosso tempo hoje, aquele sentimento de uma aparente demora, né, do agir de Deus, uma aparente demora da volta de Cristo, está fazendo, diante da percepção humana, que Cristo não demora, né, os tempos estão se abreviando a cada dia, e essa percepção humana de uma aparente demora de Jesus tem feito com que muitas pessoas tenham se apostatado da fé. Olha os sinais. Jesus nos catalogou todos os sinais de todas as coisas que aconteceriam antes da sua volta. Observe o mundo à sua volta. Você é um ser racional. Deus te criou dotado de racionalidade. Não viva por instinto, como se você fosse uma outra criação de Deus. Você é o ser humano, aquele que Deus pegou o barro, formou com as suas mãos e ao final soprou em suas narinas o fôlego de vida, a qual Deus concedeu, né, o seu espírito e tornou em si então uma alma vivente, um ser vivente. Você é um ser especial, uma criação especial de Deus. Então, pode confiar, Deus é contigo, mantenha-se fiel ao Senhor, que Ele vai cuidar de você. Amém? E aí, nessa segunda parte aqui dessa aplicação, né, para as nossas vidas hoje, o autor da lição ele propõe aqui para quem se sente desencorajado, né, a manter sua integridade, quando ele vê tantas injustiças acontecendo no mundo, tanta desonestidade, injustiça social, né, de todos os sentidos. Quais são as atitudes, né, práticas que nós podemos adotar para que a gente se mantenha fiel a Deus, para que a gente mantenha a nossa integridade de forma intacta? Eu vou deixar aqui uma palavra final, registrada na palavra de Deus em Romanos, capítulo 12. É como manter essa integridade. Né? A gente tem que viver de forma intencional. Né? Nós não somos
seres, como eu já falei, nós não somos seres irracionais. A gente tem que viver de forma sensata, prudente, né? Meditar o que as nossas ações, atitudes, quais serão as consequências de tudo isso, porque nós estamos sobre a face da terra sendo observados. E quando nós falamos que nós somos cristãos, não é somente ao nosso nome que nós temos que zelar. Talvez nesse mundo, da forma como ele está vivendo no Brasil, o nome não vale mais nada, né? Mas nós temos um nome que vale muito, que nós carregamos quando nós falamos que é cristão. Talvez o nome de Edílio, de Marcelo, de Dudu, nesse contexto de Brasilzão nosso, não vale nada, mas o nome que nós carregamos quando nós falamos que nós somos cristãos, esse nome ele vale muito, que é o nome de Jesus. E quando nós não agimos de forma íntegra neste mundo, é o nome de Cristo que nós manchamos. Então a gente tem que ter zelo pelo nome com a qual nós carregamos. E a palavra que o apóstolo Paulo deixa aqui é, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de você. Às vezes a gente fica tão preocupado, né, pastor Marcelo, em oferecer um culto para Deus, e o culto que Deus está querendo de nós, como queria, e Davi fala disso, ele quer obediência. Ele quer uma vida com racionalidade, é uma vida integralmente entregue no altar do Senhor. Não é somente em 1h30, 2 horas, um momento de escola bíblica na igreja, não. Deus quer, o nosso culto racional a Deus é a nossa vida sobre a face da terra, do momento em que deitamos e levantamos, tudo para Deus. E aí, Paulo, ele conclui aqui nesse pedacinho, no versículo 2, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse tempo de relativismo, infelizmente, muitos cristãos têm nadado no lago das verdades. Cada um pega a sua verdade debaixo do braço, cada um pega a sua bandeira, sai para as ruas, vai defender as suas causas. E a palavra de exortação de Paulo é: não se amolde aos padrões deste mundo, não siga modinhas, não siga os threads, como é que é os trem das redes sociais, os threads, nem sei mais nem sei como que fala, eu não sigo essas modinhas. Não siga as modinhas, esse mundo do nosso tempo, ele está muito tendencioso as pessoas navegarem por um abismo que às vezes pode cruzar aquela linha que não tem mais como voltar para trás. E a exortação é: deixe, não é renove a sua mente, é deixa Deus trabalhar na sua vida. A palavra de Paulo aqui é: deixa Deus trabalhar no seu ser, dê espaço para o Espírito Santo de Deus agir e falar no seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus transformar a sua mente, renovar a sua mente, o seu caráter, a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar, de ver o mundo, a sua ótica de mundo. Deixa Deus mudar as suas concepções e as suas verdades. Às vezes tem muita gente no nosso tempo que está cheio de verdades e não quer mudar, está satisfeito do jeito que está. E o clamor de Paulo é: deixe Deus os transformar pela renovação de mente, para que assim, que nós só vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando nós deixarmos Deus agir nas nossas vidas de forma plena. Amém? Jesus em Cristo abençoe a todos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Um prazer. Eu sabia que ia durar 3 horas de live. Marcelo, fala demais. Um prazer imenso estar aqui com vocês, Dudu, Marcelo. Sempre muito bom estar junto com vocês para a gente falar da palavra de Deus. Bênção de Deus. Então, a gente tem a questão da fidelidade a Deus, e aí a nossa fidelidade a Deus não faz que Deus seja mais fiel, porque ele não é fiel a nós, mas ele é fiel à sua palavra. Mas nós alcançamos a fidelidade dele quando nós andamos em conformidade com a sua palavra.
Então, o fato da gente ser fiel não faz Deus um Deus mais fiel do que ele é, porque Deus é imutável, Deus não muda. Mas o fato da gente ser fiel nos faz alcançar a fidelidade de Deus sobre nós. E aí o próprio Deus vai dizer isso lá para Eli, né? Ó, eu falei que ia honrar vocês, mas agora longe de mim tal coisa, porque eu vou honrar aqueles que me honrarem. Ou seja, em outras palavras, Deus está dizendo assim: minha honra vai alcançar aqueles que me honrarem. E a fidelidade, ela traz algo que o mundo não tem. Segurança da justiça de Deus. Em tempo oportuno, Deus irá operar a sua justiça e juízo sobre todos. Justiça no sentido de nem sempre receberemos aquilo que almejamos nessa terra. Vai ter coisas que a gente só vai receber na eternidade. Aqui nessa terra a gente não vai receber todas as coisas. E graças a Deus por isso, né? Porque senão sobraria pouco para a eternidade. Mas a gente tem muita coisa que a gente vai receber na eternidade. Vai ser o galardão, vai ser a recompensa. E muitas coisas a gente não vai ver Deus operando juízo sobre essa terra enquanto a gente estiver aqui, a não ser na volta de Jesus, penso eu. Então, a gente precisa ser fiel porque isso nos traz segurança. E aí, toda essa lição, ela nos leva a uma questão que o que a gente precisa fazer agora, então? Porque tem pessoas que estão desmotivadas, assim como esse povo estava desmotivado. Talvez na minha e na sua igreja tenha pessoas que estejam desmotivados. Você que está nos ouvindo, nos vendo, né? Pastor, conheço alguém que está quase desistindo. E o que a gente está fazendo? Para a gente reanimar esse povo para a glória de Deus. E aí o próprio desafio aqui fala assim, a gente não precisa ir lá e bajular, falar coisa que Deus não está falando. A gente precisa falar a verdade. Encorajar esse povo a perdão, a transformação, a renovo da parte do Senhor, e Deus pode, de fato, levantar este que está caído, dar força àquele que está abatido. Enfim, Deus pode usar a nossa geração, assim como, pela misericórdia e graça dele, tem usado esses ao longo dos dias, que tem sido realizada essa escola bíblica aqui, e hoje está usando 3 homens, que não são merecedores, mas que estão aqui buscando graça, misericórdia da parte de Deus para falar, ser usado por Deus para falar o teu coração. Há uma saída, há um jeito, há um renovo da parte do Senhor. Deus pode te alcançar e renovar a sua vida, renovar a sua fé, a sua esperança, e você pode ajudar ainda mais a sua igreja, o seu ministério, enfim, a sua família. Há um poder sobrenatural que não vem de nós que estamos falando, mas vem do Senhor, aquele que certamente você conhece, já teve um encontro com ele. Então, assim, eu agradeço a oportunidade e vejo que Deus tem mais para o seu povo, o Espírito dele quer fazer algo novo, extraordinário, renovar forças, renovar mentes, corações, ainda nos nossos dias.